Boa noite, Wagner Mancini. Além da vitória, além da avaliação da vitória, eu gostaria que você falasse também, por gentileza, Mancini, baixar um pouquinho o som aí, Marcos, por favor. Eu queria que você falasse sobre essa necessidade que tanto se fala de ter vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro para sair ao vivo, então, coletiva do Wagner Mancini. Assumiu o Grêmio ganhou do Juventude, ganhou do Fluminense, mas não conseguiu ter a sequência de vitórias nas partidas seguintes. O que ficou de lição para agora, para a próxima rodada contra a Chapecoense? Essas duas questões, por gentileza. Muito obrigado, Mancini. Boa noite a todos. Não tenha dúvida que a nossa missão ela é bem grande no que se diz respeito a você olhar para frente, saber que nós estamos já no final do campeonato, mas que há necessidade de você vencer jogos em sequência, coisa que não aconteceu ao longo do campeonato. Mas que é importante a gente falar sobre isso, porque isso serve como estímulo para todo mundo que está aqui dentro, que vive o Grêmio no dia a dia, e também porque há uma necessidade para isso. Eu acho que hoje, após a partida, o torcedor do Grêmio, vocês que analisam da imprensa, viram uma equipe que tem condições de fazer isso, né? Até então, a gente vinha fazendo bons momentos e maus momentos, oscilando, e também não quer dizer que isso não vai acontecer mais. Pode acontecer, mas que aconteça no momento onde a gente estiver dentro da partida vencendo o adversário, para que a gente tenha tempo para isso, porque a partir de agora faltam 6 jogos e há necessidade da gente somar vitórias importantes, mas diante daquilo que eu vi hoje no campo, eu estou muito confiante, eu já estava confiante, aliás, aqui no Grêmio todo mundo sabe disso e todo mundo pensa da mesma forma. A gente nunca jogou toalha e o mais importante é que depois de uma vitória como essa, de uma bela atuação, com algumas alterações e tudo mais, a gente reforça e a nossa palavra passa a ter mais peso, porque há bastante tempo a gente vem falando, o time vai acertar. Uma hora a gente vai ter todos os detalhes do jogo favoráveis a nós. E para que isso aconteça, você tem que construir. Não é simplesmente ficar esperando que o vento mude e que você passe a ser o protagonista da partida. Você tem que trabalhar para isso diariamente, através de vídeos, de treinamento, da preparação da tua equipe. Então hoje eu saio muito feliz sabendo que ainda é muito pouco diante do tamanho da nossa obra, mas já é um começo animador diante daquilo que foi visto hoje em campo. Mancini, eu queria te fazer uma pergunta um pouco técnica com relação a um jogador, que quando o Grêmio contratou o Campaz, a gente estava imaginando ver um jogador, um meia, um 10, né? E até o momento a gente não viu o Campaz como esse 10. Hoje a gente viu ele um pouco quase como segundo atacante por diversas vezes, talvez uma das melhores atuações dele, né, desde que ele chegou no Grêmio. Qual é a posição que o Campaz se sente mais à vontade, se você já falou isso com ele? Onde você acha que ele vai render mais, onde ele vai te entregar mais, que parece não ser esse 10 que a gente imaginou quando ele chegou? Eu tenho a mesma opinião. Embora ele tenha um trato com a bola que fizesse com que muita gente enxergasse ele como aquele meia esquerda canhoto que a gente não vê mais no futebol, eu acho que ele é um segundo homem. Eu acho que ele trabalha em qualquer das 4 mais ofensivas, né? Acho que ele teria um pouco de dificuldade como atacante lá de costas, mas eu vejo ele atuando pelos lados em executar essa função. Eu acho que a diferença básica dele e que ele mostrou hoje no jogo é que ele tem o apetite pelo gol. E isso é uma coisa importante. E ele, até após a partida, a gente estava falando no vestiário, e ele me disse que ele não se conforma de um lance que ele entrou ainda no primeiro tempo, acho que logo no começo, e ele acabou não finalizando, priorizando um passe para alguém que vinha chegando, né? Então é um atleta que vislumbra o gol, que chuta bastante, que hoje fez também, na minha opinião, a melhor partida dele no Grêmio,
mas tudo dentro de um estudo, tudo dentro de uma estratégia de jogo. Ele foi extremamente dedicado àquilo que eu pedi quando a gente não tivesse a bola, e ele cumpriu muito bem a sua função, não só ele, mas todos, e talvez esse tenha sido o grande segredo do Grêmio hoje. O Grêmio fez uma partida plástica que realmente chamou a atenção de todos que assistiram, mas taticamente foi uma equipe que chegou muito perto da perfeição daquilo que nós pedimos. A gente conseguiu hoje fazer pressão alta quase que o jogo inteiro. Eu deixaria de fora ali os 20 minutos iniciais do segundo tempo, mas em todos os outros momentos a gente conseguiu fazer isso, que te dá uma condição muito boa de, pressionando à frente, fazer com que a tua equipe esteja perto de finalizações caso roube a bola, e isso aconteceu muito, e talvez a responsabilidade aí nesse sentido foi do Campaz e do Jonathan, que entraram entendendo a função, fizeram muito bem, e eu fico feliz, porque é óbvio que é um jovem ainda, que tem muita coisa para adquirir, muitos conceitos bons ele já tem, outros ele vai adquirir, e a gente também não pode ficar esperando muita coisa, porque é um jovem que pode oscilar dentro das partidas, assim como ele vinha oscilando às vezes, né? Mas hoje fez um jogo realmente de encher os olhos da gente. Mancini, o time teve mudanças significativas, se a gente comparar com a escalação que você colocou lá em BH. Eu queria saber o que mudou nas suas observações do jogo passado para esse jogo, e que foram determinantes, inclusive, para a montagem do grupo, que hoje nós vimos em campo aqui. O Darlan ficou fora da lista, o Jonathan ganhou uma oportunidade, o Thiago voltou. O que foi determinante para as suas escolhas, pensando no jogo de hoje? Então, essa é uma pergunta que eu vou ter que responder de uma forma bem direta. A gente trabalha o dia a dia exatamente para isso, para fazer as escolhas certas. Às vezes, a gente erra, como qualquer ser humano. Mas eu acho que o mais importante é quando você vê que aquilo que está se apresentando para o próximo jogo, você escolhe certo, né? Vários atletas que não estavam sendo relacionados, eu tenho tentado, ao ponto, na escolha dos 23 atletas, de repente rodar alguém. O caso do Darlan, da entrada do Bob Sim, elas são muito direcionadas a isso. Eu quero que todos eles tenham apetite para vir, mesmo que fiquem no banco, eles podem entrar. O Sarará era um cara que não estava sendo relacionado e de repente ele virou titular do time, fruto daquilo que no dia a dia a gente está observando. Eu sinceramente não sei te dizer qual a equipe titular do Grêmio hoje, mas eu sei te dizer que se antes a gente tinha 11 atletas, hoje nós temos 18, 19 em condições de entrar, já sabendo da estratégia tática da partida, aquilo que eu peço, aquilo que eu gosto, que eu acho importante que o time tenha. Eu não vou ficar falando aqui muita coisa, até para não expandir isso, mas tem alguns gatilhos dentro do campo que eu exijo que minha equipe tenha, e que hoje a gente viu. Então, esse tipo de coisa faz com que você valorize a sua vitória, mas valorize individualmente cada atleta que está entendendo o sistema de jogo. É muito pouco ainda? É pouco. Acho que a gente pode jogar melhor, ser mais consistente. Nos últimos jogos a gente oscilou um pouco também, mas a gente passa a confiar mais. Nós temos um outro jogo agora no sábado, daqui até o sábado a gente vai analisar uma série de coisas. A gente tem atletas que estão voltando dessa rodada das eliminatórias da Sul-Americana. Então é importante que a gente fortaleça o grupo, porque depois de sábado, vamos supor que eu repita a escalação, na terça-feira eu vou ter atletas desgastados. Então é importante que mais gente esteja à disposição. E acho que esse tem sido, nesses últimos tempos, aí, nessas últimas semanas, o nosso maior segredo é descobrir quem está pronto para entrar.
Ninguém esperava hoje o Jonathan Robert e o Campaz junto em campo. Então, isso é fruto da análise que está sendo feita diariamente. Ficou off o microfone do meu querido amigo ali, ó. Tá off. Não avisaram ele. Tá off. Não estão ouvindo. Oi, Mancini, tá me ouvindo bem aí? Sim, estou te ouvindo, Jeremias. Boa noite. Eu queria te perguntar sobre a escolha pelo Jonathan Robert, especificamente, que ele fez um primeiro tempo muito bom, né? Além do gol, cumprindo o papel, mesmo no contexto de enfrentar um adversário que foi montado ali nas circunstâncias. O Jonathan Robert, como tu mesmo citou, foi uma das surpresas do Grêmio para o jogo. Como é que vocês trabalharam não só a parte tática, mas a cabeça do Jonathan Robert, que recebeu algumas oportunidades, até quando tu não estava aqui com outros treinadores, aí saiu, aí voltou, contigo mesmo ele teve alguns minutos contra o Palmeiras, contra o Galo, aí não jogou o Grenal, não jogou depois. Como é que vocês trabalharam ele na cabeça e no campo nesse encaixe com o Campaz e o Diego Souza e o Ferreira? Se eu te falar que o Jonathan Robert ficou sabendo que ele ia jogar 2 horas antes do jogo, eu acho que nem você e nem ninguém aí que está assistindo a entrevista acreditaria. Mas eu ontem não tive a oportunidade de fazer o tático que normalmente eu faço, e eu guardei a escalação exatamente porque eu queria pensar. Eu queria tentar encontrar uma maneira do Grêmio não ser uma equipe previsível. Esse é o primeiro ponto. E quando eu e minha equipe de trabalho sentou para analisar, eu decidi e optei pelo Jonathan exatamente porque ele tem todas as qualidades que um atacante tem que ter. Ele arrasta, ele tem 1 contra 1, ele bate bem na bola. Agora, todo esse tempo, e esses dias aí fez 1 mês após a minha chegada no Grêmio, eu tenho observado isso. Ele teve algumas oscilações ao longo desse tempo todo. Eu utilizei ele em 2 partidas e você citou bem aí, mas hoje a escolha foi exatamente naquilo que nós poderíamos apresentar de novo no jogo. Eu também... nessas últimas partidas, achei que o Grêmio ficou previsível demais, porque ali na hora da partida, às vezes a gente não tem noção do que está acontecendo, mas quando eu assisto o jogo de novo, dá para a gente ver algumas coisas que ficam muito marcadas, e eu não queria uma equipe assim. Eu teria, por exemplo, a possibilidade de entrar com um 3º volante, mas para um jogo dentro de casa, eu achei que nós... de certa forma, carregaríamos demais um peso excessivo na armação das jogadas. E, de repente, veio a ideia do Jonathan. E o Jonathan, ele teve uma função hoje no jogo também de uma aproximação para ser o 4º homem de meio campo, o que te gera uma abertura de passagem para o lateral. Nas vezes em que ele esteve aberto no jogo, ele se saiu muito bem, ele fez várias jogadas ali aberto, até que chegou um determinado ponto, até pela falta de jogos, ele acabou sentindo e acabou substituído. Mas a escolha foi muito em cima disso, de não tornar a equipe previsível. A escolha do Campaz também. O Campaz, ele entrou muito bem no jogo contra o Palmeiras, aí depois teve algumas oscilações normais, fruto da idade, assim como o Jonathan Robert também pode acontecer com ele, mas eles acabaram dando vida hoje ao time. E é isso que nós queremos. Nós queremos um jogo em cima de conceitos táticos, organizado, equilibrado, mas com 1 contra 1, com o jogador arrastando, buscando a profundidade, buscando a transição. Então nós tivemos com ele, acho que muito fruto da capacidade que esses 2 jogadores têm. Acho que eles acabaram transformando a equipe. E talvez do outro lado não esperassem por isso. E essa surpresa também acabou sendo significativa na partida. Mancini, boa noite. Em cima dessa questão das mudanças para essa partida de hoje contra o Bragantino e principalmente essa entrada do Jonathan Robert como uma surpresa, a presença do Campaz também na equipe titular.
Com essa vitória do Grêmio de hoje por 3-0, eles acabam também se credenciando para esse restante de Campeonato Brasileiro? Eu sei que tem, claro, a questão de mudanças em relação à equipe que você vai enfrentar, mas com a partida que eles fizeram hoje, na sua análise muito boa, eles se credenciam para ganhar uma sequência como titular nesse time do Grêmio? Olha, uma sequência eu não sei, porque eu acabei de dizer aqui também que nós vamos jogar sábado, depois terça, depois sexta, então a sequência de jogos ela é desgastante. E quando você está numa situação que nós estamos, onde a gente não pode errar, você tem que acertar na estratégia. Não quer dizer que eles terão uma sequência, mas também não quer dizer o contrário. Eu acho que neste momento o mais importante é que a gente ganhou mais um jogador hoje. O Jonathan hoje mostrou que ele pode nos ajudar. O Campaz já havia mostrado. Eu até citei aqui algumas oscilações, mas ele já tinha mostrado o potencial dele. O Jonathan, com o jogo de hoje, ele passa a ser mais uma peça importante. Então, se nós tínhamos desfalques em função dos atletas que estavam cedidos às seleções, de repente apareceram outros que também vão contribuir, porque neste momento a gente precisa de todos, porque invariavelmente a gente não vai ter atuações como a gente teve hoje em todas as partidas com esses mesmos atletas, porque os adversários estão vendo os jogos. Então é importante a gente ganhar mais um jogador e ao mesmo tempo ter alguma variação. Hoje, muita gente pode até não ter percebido, mas nós tivemos algumas variações táticas na equipe. Formou-se um quadrado com os dois volantes e os dois meias, ora a equipe jogou no 4-3-3, ora jogou no 4-2-3-1, ora nós jogamos no 4-4-2, quando o Campaz adiantou para ser o companheiro do Diego Souza à frente. E só para responder uma pergunta que me foi feita lá atrás e eu acabei esquecendo de comentar sobre a parte emocional do Jonathan Robert, hoje eu chamei alguns atletas no meu quarto no hotel para exatamente conversar junto com o Jonathan Robert, porque são atletas que têm uma ascendência muito grande sobre ele. E quando eles souberam que o Jonathan ia jogar, e o Jonathan também soube ao mesmo tempo, esses atletas, de lá até momentos antes do jogo, eu vi quase em tempo integral ao lado do Jonathan comentando, falando alguma coisa. Então também teve uma boa recepção do grupo. E isso é importante emocionalmente para o atleta. Lógico que eu cheguei, toda a minha equipe de trabalho falou com ele, mas é importante também que o grupo abrace, acolhe, e isso aconteceu. Então, resumindo agora a resposta, ninguém tem lugar garantido, até porque as estratégias elas são jogo a jogo, mas ao mesmo tempo a gente ganha mais alguns atletas. Mancini, até sobre esse desgaste que nem tu comentou que alguns jogadores podem ter com a sequência de jogos, quero que tu responda especificamente sobre o Kahneman, que é um jogador que tem um apreço muito grande pela torcida do Grêmio, até pela história que ele tem com a camisa do Grêmio, e ele vem tendo nesse ano de 2021 esse problema físico da questão do quadril. Como é que está sendo o cuidado com esse jogador no dia a dia e também nos jogos? Afinal, por exemplo, no último jogo ele não tinha atuado, mas como é que está sendo o cuidado com esse jogador para ele poder atuar o máximo de jogos possíveis e também o que um zagueiro como ele acrescenta para ti dentro de campo? Então, ele acrescenta muito, porque ele tem muita liderança, ele tem imposição física, ele, de certa forma, intimida, e isso é importante quando você tem que se impor dentro de campo, a tua equipe tem que se impor. Os outros atletas que olham para trás e veem Jeromel e Kahneman, há um respeito. O atacante ou os atacantes do outro time, né? Então, nesse sentido, ele tem um peso muito grande. A liderança dele é uma liderança que acaba fortalecendo todos, né? E ao longo da semana, ao longo do dia a dia, nós temos, na base da conversa, tentando acertar o máximo possível. Nós não queremos errar em nenhum aspecto.
E quando o Kahneman chegou para mim lá, momentos antes do jogo, do América, e disse que não tinha como ir para o jogo, eu sinceramente me assustei, porque ele é um jogador importante. E ele mostrou isso hoje no jogo, alguns dias depois, mas dá para se entender, porque é uma lesão diferente, não é uma lesão que todo atleta tem. Então, às vezes, até por ele tentar se manter em forma nos treinamentos, ele acaba também judiando um pouquinho mais. Né? O que a gente tem feito na base da comunicação aberta, franca, sentado com ele quase todos os dias, falando, entendendo. Tem dias que ele não consegue fazer o que todo mundo faz, mas ele faz outras coisas, ele fortalece um pouquinho mais a musculatura, porque é importante que nesses momentos ele tenha força para isso. Eu diversas vezes hoje falei com ele ao longo do segundo tempo, e aí, Kahneman, tá bem? Não, tô bem e tal. Então, enche a gente de esperança, mas se por um acaso algum jogo ele não puder jogar, nós temos o Juan, nós temos o Rodrigo, nós temos o Paulo Miranda, que são atletas que já jogaram e com esse bom momento do Grêmio, hoje, a partir deste jogo, que abre uma possibilidade muito grande, a gente conta com todo mundo, né? Mas eu quero contar com o Kahneman em todos os jogos até o final. Eu também quero muito. Mancini, tudo bem? Parabéns pela vitória. Se você puder revelar quem foram os jogadores que conversaram aí com o Jonathan Robert, essa é uma primeira parte. E uma segunda parte é a seguinte, Mancini, o Grêmio até agora só conseguiu uma vez nesse campeonato emendar 2 vitórias em todo o campeonato. Se falou muito desses 3 jogos, contra Bragantino, Chapecoense e Flamengo, que o Grêmio precisa, gera, claro, uma ansiedade muito grande. Como é que trabalha agora, daqui para frente, os jogadores para esse próximo jogo contra a Chapecoense, sabendo que mais uma vitória ela é importantíssima nesse campeonato, Mancini? Como é que vai ser o seu trabalho até o próximo jogo? Vai ser árduo como tem sido. O nosso dia a dia ele não tem 24 horas, ele tem mais, né? Mas isso é bom, é sinal que nós estamos dispostos. Sobre a conversa, eu prefiro não citar os nomes, até para que a gente não exponha uma coisa que é íntima nossa, que acontece com frequência. Eu converso muito com o jogador, porque eu sou um ex-jogador, e eu gostava de ser ouvido, e eu dou essa liberdade ao jogador, porque eu acho que quanto mais o jogador fala, mais ele se compromete a fazer aquilo que todos nós queremos. Não é a opinião do Mancini sempre. Eu também escuto, porque eu acho que é muito importante quando você tem um grupo que todo mundo está comprometido com a causa. Então, por isso que às vezes eu chamo e converso com os atletas sobre vários assuntos, às vezes até sobre assuntos externos. E sobre a segunda parte da pergunta, eu acho que diante da situação que nós estamos hoje, todos eles já entenderam que, independente do adversário, a postura tem que ser essa. Independente daquilo que estiver acontecendo dentro de campo, o Grêmio tem que buscar esse termo imortal que é do próprio Grêmio. Os atletas têm que entender aonde eles estão, e muitos deles sabem, é óbvio que sabem, mas têm que incorporar. É importante para este momento que nós estamos vivendo, se o clube não teve 2 vitórias em sequência, vai começar a ter, porque só isso nos interessa, e só isso nos dá a chance de sonhar, e todo mundo aqui sonha muito, e todos nós estamos confiantes e convictos de que nós vamos atingir o nosso objetivo, por N razões, que obviamente eu não vou falar aqui, mas por N razões. O jogo de hoje, ele nos abre a janela novamente, a gente vê o sol entrar novamente, e isso é importante, dentro de todo esse processo que nós estamos vivendo, é importante quando você fala algumas coisas e elas se confirmam em campo, porque você passa a ter mais crédito, e eles passam a ter mais confiança, mais convicção naquilo que todos nós estamos construindo de mãos juntas. E quando eu falo nós, é nós mesmo.
É a diretoria, são os funcionários, é a comissão técnica, são os jogadores, aqueles que não têm entrado em campo. É óbvio que no dia a dia inúmeros acertos são feitos, ajustes, aliás, e não acertos, ajustes, porque existem aqueles que não estão jogando, mas que querem jogar, e que aí eu tenho que sentar, conversar e mostrar o porquê que não estão. Então, tudo isso é feito no dia a dia do Grêmio. Pode ter certeza que todo mundo aqui rala. Nós estamos ralando muito. O dia a dia tem sido árduo, mas tudo por uma ótima causa que todos nós estamos empenhados em fazer. Valeu, obrigado, boa noite a todos. Tá aí então, Wagner Mancini.